Oiê, eu sou a Mia e você tá assistindo o primeiro vídeo do Arquivo Mágico aqui no YouTube. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre os meus lidos de janeiro, e eu sei que eu tô gravando esse vídeo na metade pro fim de fevereiro, mas é isso aí, vamos falar sobre livros. Antes de contar um pouquinho mais sobre as minhas leituras, por favor, já se inscreve no canal, me siga nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, deixa um like aqui nesse vídeo e também deixa um comentário dizendo quais foram os seus lidos de janeiro. Caraca, eu nunca pensei que eu estaria gravando um vídeo pro YouTube e falando isso. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. É uma experiência estranha, mas também é bem legal. O primeiro livro que eu finalizei no mês de janeiro foi O Acordo, que é o primeiro livro da série Off Campus escrito pela Elle Kennedy. Esse livro não é recente, eu acho que ele foi lançado lá em 2015, e o boom dele, acredito eu, foi durante 2020, 2021, naquela época da pandemia. Ele ficou muito famoso no TikTok, no Instagram, e muita gente falava sobre ele. Não só sobre ele, mas também sobre os outros livros da série Off Campus. Só que naquela época eu não estava muito interessada nos livros. E aí, em dezembro do ano passado, que foi quando eu comecei a leitura, eu encontrei o e-book perdido no meu Kindle, a versão em inglês, que foi a que eu li, e decidi ler. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre ele e sobre o que eu achei dessa leitura, vem comigo porque a gente vai ler a sinopse. Tô olhando pra aqui porque é onde meu computador tá. Vem comigo. Hannah Wells finalmente encontrou alguém que a interessasse, mas, embora seja autoconfiante em vários outros aspectos da vida, carrega nas costas uma bagagem e tanto quando o assunto é sexo e sedução. Não vai ter jeito, ela vai ter que sair da zona de conforto, mesmo que isso signifique dar aulas particulares para o infantil, irritante e convencido capitão do time de hóquei, em troca de um encontro de mentirinha. Tudo que Garrett Graham quer é se formar para poder jogar hóquei profissional, mas suas notas cada vez mais baixas estão ameaçando arruinar tudo aquilo pelo qual tanto se dedicou. Se ajudar uma garota linda e sarcástica a fazer ciúmes em outro cara para garantir sua vaga no time, ele topa. Mas o que era apenas uma troca de favores entre dois opostos acaba se tornando uma amizade inesperada, até que um beijo faz com que Hannah e Garrett precisem repensar os termos de seu acordo. Já dá pra saber o que vem por aí, né? Vamos lá. Pra esse livro, eu dei uma nota 3 estrelas. Por quê? É um livro ruim? Não, não é um livro ruim. Mas é um livro bom. Um livro, assim, que faz a gente, perder o fôlego. Um livro que você fica pensando nele por dias. No meu caso, não foi. Então, a gente tem alguns pontos positivos, mas a gente também tem pontos negativos que puxam a nota dele muito pra baixo. Eu acho que o primeiro ponto negativo que eu posso destacar sobre esse livro é que eu não gostei, no geral, da escrita da Elle Kennedy. Eu sei que para alguns leitores isso não é tão importante, porque existem pessoas que se importam mais com as reviravoltas e os plots do livro do que com a escrita em si. Mas, pra mim, isso é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Ela escreve mal? Não, mas não tem nada demais no jeito que ela escreve. Qualquer pessoa poderia ter escrito o acordo. E não que escrever um livro seja fácil, mas não tem nenhuma característica dentro da parte gramatical, da construção linguística, não tem nada ali que faça você olhar e pense, nossa, isso é uma coisa única, só essa pessoa poderia ter escrito. Não, é uma coisa bem genérica e em vários momentos eu achei sem muito aprofundamento. E eu também tenho um outro ponto para falar sobre as cenas de sexo, as cenas hot, né, que é uma coisa muito aclamada pela comunidade do BookTok, eu sei que muita gente gosta. Eu, particularmente, não sou uma leitora que faz questão de cenas mais eróticas em livros. Pra mim, na verdade, se não tiver, não faz diferença nenhuma, eu até prefiro, mas quando tem, eu espero que seja bem desenvolvida e bem escrita. E aqui eu não acho que foi. A gente tem toda uma construção trabalhada no porquê a Hannah não consegue se envolver nesses relacionamentos mais casuais, nesses relacionamentos mais físicos, e eu acho que na hora de escrever essas partes não teve a intensidade que eu queria que tivesse. Então, é explícito? Não tenho problema com isso, mas é muito mal escrito. Então, quando a gente lê esse tipo de cena, a gente espera tá ali envolvido, não necessariamente ali imaginando que aquilo tá acontecendo, mas tá envolvido naquela atmosfera que o autor tá criando. Com a Hannah e com o Garrett, eu acho que eles são um casal legal, eles são bem fofos, eles se completam em vários aspectos, mas ali na hora, ok, eles têm uma atração muito forte e quando eles se envolvem é uma coisa muito avassaladora, mas eu não senti nenhum desses sentimentos. Eu sei que isso aconteceu porque estava escrito no livro, a autora descreveu dessa forma, mas profundidade e intensidade eu acho que faltou.
Outro ponto que eu tenho pra comentar é que esse livro é cheio de estereótipos e isso me incomoda profundamente. E eu tenho quase certeza que esse foi um dos objetivos, colocar o Garrett com vários estereótipos e a Hannah também, para eles serem desconstruídos com o decorrer da leitura. Só que isso não se reflete somente nos protagonistas, mas em todos os personagens secundários e também naqueles personagens que aparecem uma vez pra nunca mais. Por exemplo, como vocês puderam ver pela sinopse, a Hannah e o Garrett vão começar a se conhecer mais porque ela vira tutora dele. Afinal, ele quer recuperar as notas para continuar no time de hóquei. E aí, em uma dessas aulas de tutoria, ela precisa trocar o horário, adiantar a aula, porque depois ela vai ter um outro compromisso. Eles combinam isso, mas o Garrett acaba esquecendo. Para ele, vai ser no horário de sempre. Quando a Hannah chega na fraternidade, ou no local que ele mora, eu não lembro se ele mora numa fraternidade, ela encontra ele com uma garota fazendo coisas no quarto dele. E ela sai enfurecida, o que tá no direito dela, mas assim que ele vai atrás dela pra perguntar o que aconteceu, o primeiro instinto dela é xingar a garota com quem ele tava, chamar ela de piriguete, volta pra sua piriguete, e coisas assim. Então, a gente vê que todas as garotas que se envolvem com o Garrett são automaticamente colocadas nesse estereótipo, o que me incomoda bastante. E além disso, em todo o livro, a gente vê, nossa, a Hannah é a primeira garota que não se interessou pelo Garrett de cara. É a primeira garota que não tentou nada com ele. E, gente, o cara pode ser lindo, maravilhoso, mas vai existir alguma mulher no mundo, não só uma, várias, que não vão se interessar por ele. Nesses aspectos, me incomodou muito esses vários estereótipos, e 2, faltou realidade. É um livro, mas a gente precisa ter um pouquinho de realidade mesmo numa história de ficção. Outra coisa também é que eu acho que a Elle Kennedy não foi muito criativa na hora de planejar o livro. O que eu quero dizer com isso? É uma história clichê, só que mesmo histórias clichês têm que surpreender o seu leitor de alguma forma, com alguma coisa inesperada acontecendo e que realmente vá atrapalhar o desenvolvimento daquela história. Nessa tentativa dela de criar o clímax, de criar um obstáculo para atrapalhar a história, ela falha miseravelmente, porque desde o início, esse problema tem solução. E você, como leitor, sabe que esse problema tem como solução, embora ela não diga. Então a gente tem ali um plot de falha de comunicação, em que a Hannah é chantageada pelo pai do Garrett, com quem o Garrett tem problemas. E aí, ao invés dela falar com o Garrett, porque, ela conhece melhor o Garrett do que ela conhece o pai dele. 2, é uma ameaça que, gente, ok, eu entendo ela ficar preocupada, mas se você para pra pensar 2 segundos, 2 segundos, você cai na realidade. Eu acho que tem saída. E é justamente isso que acontece. A gente tem uns 5 ou 6... Oi, filha. E aí, é justamente isso que acontece. A gente tem uns 5 ou 6 capítulos que giram em torno desse problema, e quando a gente chega no final pra finalmente ver ele sendo solucionado, a gente descobre que ele tinha solução desde o início. E qual que é a graça disso? Acho que essas foram as minhas principais considerações para dar uma nota menor pro livro, né, de 3 estrelas, mas pontos positivos. Gente, realmente é um livro muito rápido de se ler, e apesar de eu não ter gostado tanto da escrita da autora, de eu achar que poderia ser melhor, eu acho que ela consegue cumprir com o propósito de te manter entretido. Então você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo, e você termina o livro muito rápido. E também é uma história muito engraçada, naquela vibe de comédia romântica. Então a gente realmente fica... Nessa parte, a gente fica imerso nessa leitura. E, particularmente, eu gostei, sim, da Hannah e do Garrett como um casal. Eu acho que eles são muito divertidos, eles têm os defeitos deles, mas eu acho que eles conseguem superar isso e se tornarem personagens e pessoas melhores. E acho que o ponto mais importante, apesar de todas essas considerações que eu fiz, é que o livro conseguiu me convencer a ler as demais continuações. Então eu realmente fiquei interessada em ler os próximos livros do Logan, do Dean, do Tucker, que são os amigos do Garrett. A gente vai acompanhar
os relacionamentos amorosos de cada um deles. Então eu fiquei interessada para saber mais sobre esses personagens, mais sobre o que vai acontecer com eles, para conhecer mais da história de cada um, embora eu já tenha alguns spoilers. Eu acho que é um bom livro para passar o tempo e para se divertir. O segundo livro que eu li no mês de janeiro foi um clássico de uma autora que eu gosto muito, que é a Jane Austen. Eu tava meio decepcionada com ela, porque ano passado eu li Mansfield Park e eu detestei esse livro. Esse livro é muito ruim, eu acho que é o pior dela que eu já li até agora. Então, eu tava meio receosa em ler A Abadia de Northanger. Não exatamente, mas eu já tava pensando, nossa, será que esse livro vai ser tão ruim quanto Mansfield Park? E não foi até uma surpresa. Esse livro tem um diferencial dos demais, uma curiosidade histórica. A Jane Austen escreveu ele durante a sua juventude, mas o livro não foi publicado, eu acho que por pelo menos 15 ou 18 anos. Eu acho que é isso, 15 ou 18 anos, desde que ele foi terminado, desde que o manuscrito foi finalizado. Então, sobre o que é A Abadia de Northanger. Vem comigo, vamos ler a sinopse de novo. A Abadia de Northanger é uma comédia satírica que aborda questões humanas de maneira sutil, tendo como pano de fundo a cidade de Bath. O enredo gira em torno de Catherine Morland, que deixa a tranquila e por vezes tediosa vida na zona rural da Inglaterra para passar uma temporada na agitada e sofisticada Bath do final do século XVIII. Catherine é uma jovem ingênua, cheia de energia e leitora voraz de romances góticos. O livro faz uma espécie de paródia a esses romances, especialmente aos escritos por Anne Radcliffe, que eu não conheço, talvez deveria conhecer. Jane Austen faz um eloquente contraste entre realidade e imaginação, entre uma vida pacata e as situações sinistras e excitantes que os personagens de um romance podem viver. Gente, de fato, esse livro ele é bem engraçado, mas eu não acho que ele seja o mais engraçado da Jane Austen. Pra mim, a leitura mais divertida foi a de Persuasão. E eu também concordo que talvez esse livro seja o mais diferente de todos os mais famosos que a Jane Austen escreveu, porque ele realmente traz essa pegada mais satírica. A gente vê um pouco disso em Emma, mas Emma eu acho que é um livro muito arrastado. Pra muita gente, livros como o da Jane Austen realmente não tem nada acontecendo, mas pra quem é muito fã de Orgulho e Preconceito, de Persuasão como eu acho que isso não tem muito a ver. E aí, nesse livro, a gente realmente consegue acompanhar uma garota, uma jovem, que tá ali conhecendo mais sobre a vida, e nesse meio tempo acontecem umas coisas muito engraçadas. Como ela é realmente muito aficionada por romances góticos, ela começa a imaginar os acontecimentos desses livros que ela lê na vida real, e esses momentos assim eu achei muito divertido. Esse livro também, eu acho que ele é muito mais rápido de se ler, principalmente porque ele só tem 150, 151 páginas, pelo menos na edição que eu tenho aqui em casa. Eu não lembro a nota que eu dei para esse livro, eu acho que foi 3,5 ou 4, alguma coisa assim, mas apesar de ter gostado do livro, de ter gostado da leitura, não foi uma história que me tirou o fôlego, faltou aquele tchan, sabe? Não é aquele tipo de livro que eu olho e falo pra vocês, nossa, essa foi a maior canetada que a Jane Austen deu na vida dela. Acho que não é, não. Até porque quando a gente tem Orgulho e Preconceito, é meio difícil superar, sabe? Digo como uma pessoa que tem Orgulho e Preconceito como livro favorito. E agora eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o que teria sido a minha terceira leitura finalizada de janeiro, que foi Quando o Universo Conspira a Favor, da Larissa Chagas, mas eu acabei abandonando o livro. Essa é uma história intitulada como Young Adult e também como Fast Burn. Eu normalmente não gosto muito dessa trope, mas são livros e livros, existem histórias e histórias. Eu tenho um livro favoritado aqui na minha estante que eu adoro mesmo, e ele é um romance fast burn. Só que eu acho que esse livro da Larissa não funcionou pra mim. Vamos ler a sinopse, porque vai que você se interessa e queira dar uma oportunidade pra história. Marty Brooks, um aspirante a escritor, teve o curso de sua vida alterado após uma tragédia. Por esse motivo, ele acabou tomando o hóquei sua válvula de escape. Uma lembrança, uma briga, um ultimato. Ser obrigado a deixar sua cidade natal e se mudar para o Texas não estava em seus planos. Tampouco conhecer Venus Stewart. Com um intenso par de olhos castanhos, ela era a única capaz de ler o que estava escondido em sua alma. Agora, ambos precisarão se arriscar para descobrir que se entregar ao caos, às vezes, pode ser lindo e gracioso. Vamos lá. Eu realmente tentei dar uma oportunidade pro livro. Eu li até 20% dele, mais ou menos. Só que uma coisa que me atrapalhou a me conectar com a história foi a escrita da autora. Eu não gostei, diferente da Elle Kennedy, que também foi uma escrita que não me agradou tanto. Ela
teve recursos pra me prender ali dentro do livro. Eu acho que a Larissa não conseguiu o mesmo efeito. E quando eu digo isso, não é pra falar mal do trabalho dela, até porque eu não conheço a autora, eu não consegui finalizar o livro, apenas não funcionou pra mim. Eu não tenho como falar pra vocês muito sobre o enredo dessa história, porque, como eu disse, eu li aviões. Porque, como eu disse, eu li esse livro até 20%, então, ok, eu sei algumas coisas sobre o que fez o Marty partir, né, pra carreira do hockey, mas eu não presenciei o aprofundamento dos personagens, nem do relacionamento deles. Eu realmente fiquei incomodada com a escrita e eu não consegui seguir adiante. Pra vocês verem que esse é um fator que realmente importa muito pra mim. Antes eu era uma leitora que não importava se eu não gostasse do livro, eu ia ler até o final pra concluir e normalmente eu achava a leitura pavorosa por causa disso. Hoje em dia, eu abandono se não tá fazendo sentido na minha visão e eu recomendo todo mundo a fazer isso. Eu sei que tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, até porque realmente muitos livros, eles melhoram depois da primeira parte da história. Só que, como eu já tenho essa experiência de insistir e não gostei, eu não quero mais isso. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro livro favorito de 2025 e a última leitura que eu fiz no mês de janeiro, que é Tocada pelas Sombras, o terceiro livro da série Academia de Vampiros. Eu já falei um pouquinho mais sobre essa série de livros lá no meu Instagram, que é @arquivo.mágico. E como já dá pra suspeitar, é uma série de fantasia. Fantasia é um dos meus gêneros favoritos, então vocês vão ver muitas indicações aqui nesse canal. Dando um resumo do resumo pra gente não se estender muito nesse assunto, aqui a gente vai acompanhar uma sociedade de vampiros que coexiste secretamente no mundo dos humanos, e a protagonista desses livros é a Rose Hathaway, que é uma vampira que treina pra ser guardiã da melhor amiga, que é da realeza Moroi. Eu sei que esses termos não vão fazer muito sentido pra vocês, mas eu juro que esses livros são muito bons e eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os vídeos em que eu falo sobre isso, porque realmente eu gosto bastante dessa série. O que acontece foi que eu li o primeiro livro, fiquei encantada. Talvez você já conheça Academia de Vampiros, porque a gente tem uma adaptação, um filme que inclusive tem uma atriz muito famosa, que é a Zoe Dutch. Acontece que, pra infelicidade de muitos, inclusive a minha, esse filme nunca teve continuação, mas eu assisti quando eu era mais nova, depois eu descobri que tem uma série de livros, e eu comecei a ler, e assim, gostei mais ainda. Quando eu li o primeiro livro, eu realmente fiquei muito empolgada, eu fiquei muito ansiosa pra continuar os demais. E aí, quando eu parti pro segundo, eu tava muito empolgada, só que foi meio decepcionante. E eu não tenho outra palavra pra descrever pra vocês. É um livro ruim? Eu não achei que foi. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele também. Só que a maior parte dele é uma enrolação que me tirou do sério. O livro só fica bom no final, quando a gente começa ali a ter mais luta, mais ação, porque a maior parte dele realmente é um lenga-lenga amoroso entre a Rose e o Dimitri, que é o interesse romântico dela. E aí chegamos no terceiro livro, Tocada pelas Sombras. Como eu tive essa experiência com o segundo, eu já tava ficando meio preocupada se eu ia gostar ou não, mas, gente, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom, eu gostei muito, eu favoritei, e assim que eu favoritei, eu logo comprei o quarto. Não é fácil achar esses livros, porque não tem mais reimpressão deles aqui no Brasil. A HarperCollins até comprou os direitos pra relançar a série toda, mas eu acho que eles desistiram no segundo livro, então a gente tem uma dificuldade pra encontrar. Eu consegui encontrar o quarto livro em um sebo, agora o quinto e o sexto eu vou achar. Fica aí um mistério que eu vou trazendo atualizações pra vocês em vídeos futuros. Mas apesar dos pesares, apesar de eu não gostar tanto do segundo livro, eu ainda acho que vale a pena, porque se você gosta da temática de vampiros e você quer alguma coisa diferente de Crepúsculo, que é mais ou menos o que nós, como os leitores de fantasia, estamos acostumados, eu acho que essa é uma boa pedida. Tem magia, tem meio que disputa entre espécies, porque existem espécies diferentes de vampiros, e tirando essa parte do romance que às vezes fica um pouco chata, os livros são muito legais.
Esse foi o meu saldo de leituras do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também de me acompanhar nas outras redes, no TikTok e no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!